Olá, crianças do segundo ano! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar sobre a função dos números. Antes de nós vermos as funções, vamos só relembrar aqui, tá bom? Os números, ou seja, os algarismos que nós utilizamos para formar os números. Turminha, nós utilizamos o sistema de numeração indo-arábico. Esse nome aqui, ó, que está em cima dos números. Por que, tia, que tem esse nome? Porque foram os povos que criaram esses números, tá bom? Se fosse criado aqui no Brasil, se tivesse sido criado no Brasil, então seria o nome Sistema de Numeração Brasileiro. Mas como foram esses povos que criaram e espalharam, né, pelo mundo, esses tipos de algarismos, né, a forma como eles são escritos, então ele recebeu esse nome, tá bom? Então, quais são os algarismos que nós utilizamos? São 10 algarismos, tá bom? Começando aqui, ó, pelo 0, 1, vamos contar aí comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tia, mas tem mais números, não tem? Tem, mas a partir desses algarismos, tá bom? Nós podemos formar todos os outros números que nós utilizamos. Tá joinha? E agora nós vamos estudar as funções dos números, tá bom? Vamos lá. Uma das funções dos números nós utilizamos para contar. Vamos lá, vamos saber quantos giz de ceras tem aqui nessa carteira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, essa é uma das funções dos números, não é? Contar a quantidade. Agora veremos outra função que nós utilizamos os números, tá bom? Olha só, no material de vocês, nós pedimos uma régua de 30 centímetros. Se vocês observarem aqui, ó, até o número 30. Então, esses números que tem na régua, com eles, né, nós podemos medir o tamanho, tá bom? De alguns objetos. Então, utilizando essa régua, nós podemos medir aqui o tamanho, ó, começamos colocando a partir do número 0 até colocar o finalzinho aqui, ó, do tamanho do caderno. E então, a gente vai observar que ele tem um tamanho de 28 centímetros. Então, com os números, nós também podemos medir, é outra função, tá bom, dos números? Agora, nós vamos observar outra função dos números, tá joia? Vamos lá. Agora, nós vamos ver a função de ordenar, que é quando nós utilizamos os números para saber a posição de pessoas ou objetos em determinado local, tá bom? Em determinado lugar, o lugar que aquela pessoa, que aquele objeto está ocupando. Vamos lá. Vamos observar essas carteiras aqui, essas carteiras escolares. Aqui elas estão em ordem. Vamos aqui acompanhar a ordem. Aqui, se tivesse sentado um aluno, ele seria o primeiro aluno, sentado na primeira carteira. Aqui, na segunda carteira, estaria sentado o segundo aluno. E aqui na terceira carteira, estaria sentado o terceiro aluno. Então, nós utilizamos os números para ordenar, para saber qual é a posição de cada um. Agora, nós vamos observar mais uma função dos números, tá bom? Olha só, se você pegar aí a continha de luz ou da água da sua casa e observar que logo em cima, na parte de cima do papel, tem esses números, tá? O número de inscrição. Então, esses números que estão aí, nós podemos chamar de código, ou seja, são números que vão identificar
qual é a sua inscrição, qual é vai identificar qual é o nome da pessoa, né? O número que aquela pessoa está cadastrado lá no sistema, né? O sistema de água, o sistema de energia elétrica, né? Em locais que vocês fazem uma matrícula, em algum documento, né? Também código de barras, né? Se a gente observar lá nos códigos de barras, tem os númerozinhos em cima, que é como se fosse assim uma sequência de números que também vão identificar o tipo da conta, o valor da conta que você vai pagar, tá certo? É como se fosse assim a linguagem do computador, a linguagem daquele sistema. Se a gente consegue se comunicar através das palavras, então, para o computador, para o celular, tá bom? Para aqueles aparelhos lá do caixa, eles entendem com esses códigos e com esses números. Então, a sequência de números vai conseguir mostrar lá para aqueles aparelhos o que é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um pagamento, se a gente vai fazer uma inscrição, é a linguagem que ele vai entender. Da mesma forma que eu estou falando com vocês através das palavras, esses números e códigos vão mostrar para os aparelhos, né, eletrônicos, o que a gente vai fazer, tá bom? O que a gente vai realizar. Agora é só você realizar as atividades propostas e até mais. Beijo!